Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Grazi Machado e aqui o digníssimo marido Alessandro Machado. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o terrário, um assunto que bastante gente pediu pra nós nos comentários dos vídeos, então a gente falou que ia ser o próximo assunto e cá estamos, né? Isso aí. Bastante assunto, vamos falar sobre o tamanho, vamos falar sobre substrato, toca, controle de umidade, temperatura, coisa muito importante tem que ter. Então, abordar os tópicos aí separadamente para ficar bem entendidinho, bem legal, bem rapidinho, sucinto também. Certo? Certo. Isso aí. Começa. Falando primeiramente no Donald, ele tá ali na toquinha, ó, a toquinha que a gente vai mostrar, vamos tirar ele aqui, vamos fazer com ele na mão, porque trocou de pele ontem, dia 20, agora ele fez 1 ano e meio, tá bem lindão, cresceu bastante, já deu uma bombada. Para quem viu os primeiros vídeos lá no unboxing dele, alimentação, dá pra perceber que ele tá bem diferente. E se você não viu, a gente vai deixar linkado aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, pra você ver. Então, deixa eu pegar ele aqui. Vem, rapaz. Aqui. Opa! Tá aqui, ó. Olha lá. A cor dele como tá. Lindão, ó. Recém trocado de pele. Tá tímido com a carinha pra cá. Mas já já ele se solta. Tá? Então vamos lá. Primeiro assunto, vamos tratar sobre o tamanho, né? São tópicos que a gente abordou e que muita gente perguntou. Por isso a gente vai colocar aqui separadamente para atender algumas dúvidas que foram perguntadas, que foram surgindo aí no decorrer dos outros vídeos que nós fizemos, tá? A pedidos. Então, é o terrário. O Donald, ó, ele tá mais ou menos hoje com 1 metro, 1,5 m, eu acredito que mais ou menos isso. O terrário dele, ele tá com cerca de 80 centímetros, assim, de largura, por uns 30 mais ou menos de profundidade, tá? É um MDF, tá? Isso aqui, a gente forrou esse MDF com papel contact, o fundo também para a questão da umidade, água que possa cair, xixi, alguma coisa assim, para acabar não estragando, não apodrecendo a madeira com o tempo, tá? Protege, tá, gente? Muito bem, desde que a gente tenha o Donald, o terrário dele tá intacto, perfeito, tá? Sem problema nenhum. Olha aqui, ó, tá nas caras já, começando a aparecer. É tranquilo, se você pensa em fazer um terrário de MDF, pode fazer, não tem problema, tendo os cuidados direitinho ali, com a umidade, não cair água e protegendo bem a parte de baixo ali, sem problema, o nosso terrário é perfeito, tá? A gente usa grama sintética, estamos usando agora como substrato, mas a gente basicamente usou jornal, papel craft, isso a gente vai falar também daqui a pouco. Tá? Mas qual que deve ser o tamanho exato do terrário? A gente não recomenda, quando a gente diz, pessoas que mostram e apresentam pra gente esses materiais e que estão acostumados a mexer e indicações de até o próprio criador, alguma coisa assim, usar terrários muito maiores do que o tamanho do animal. Tá? Porque ele pode desenvolver ali um certo territorialismo ali, ele pode ficar um pouquinho mais difícil de manusear, ele pode ficar um pouquinho mais arisco por conta do tamanho grande, ele pode entender que você está invadindo o espaço dele, tá? Se você tem um terrário muito grande, isso é um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção quando for fazer um terrário, mas ao mesmo tempo não pode ser um terrário muito pequeno, tá? Um terrário de no máximo 1/3 do tamanho do animal, por exemplo, é um terrário muito pequeno, que eu acho que não deve. É a mesma coisa que você morar dentro do seu quarto, por exemplo. Você tem a tua casa toda para você morar, mas você mora só dentro do quarto. Então ninguém, não é legal também, tá? É muito restrito ali. Então esse terrário o Donald está usando por enquanto, ele vai usar ainda mais 1 ano, depois quando ele tiver maior a gente vai aumentar, isso vai aumentando com o tempo, tá? Você não aumenta de uma vez, pega um terrário enorme para um animal adulto para colocar um filhote, por exemplo. Vai aumentando gradativamente, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente deve abordar com relação ao terrário quando for fazer, que é o tamanho. Certo, mamãe? Certo. Então vamos lá. Agora que a gente tem o terrário, que a gente falou do terrário, o que esse terrário precisa ter?
precisa ser super bem ornamentado, igual aqueles que a gente vê maravilhosos nas fotos por aí. Não tem necessidade. É lógico que assim como a gente decora a nossa casa, a gente também quer um espacinho bonitinho, arrumadinho pro nosso animal, porque afinal de contas ele é nosso pet. Mas o que a gente fala que é necessário, né, pro animal viver bem? É um pote de água, aqui no caso tem o potinho de água dele, e esse pote de água precisa ser do tamanho onde ele caiba dentro, certo? Um termohigrômetro pra gente, que não é assim de extrema necessidade, mas é necessário pra gente controlar a temperatura e a umidade do recinto, a gente vai falar melhor disso mais pra frente. O substrato, pra ele ficar em cima, lógico, né? A gente, no caso, vai falar isso também daqui a pouco. E uma toca. Cadê a toca? A toca. A toca. A toca. A toca. Que na verdade essa toca, ela nada mais é do que um vaso de barro, né? E aí o marido fez uma porta bonitinha para ele aqui, com uma serrinha, onde caiba ele dentro, e quanto mais apertadinho, mais eles gostam, e é o refúgio do animal, né? Quando ele tá lá na dele de boa, ele fica lá quietinho, aí a hora ele sai, dá uma voltinha, ele tem o galinho dele aqui, ó, que ele vai dar o rolezinho dele, entra na água, volta, mas basicamente é isso. Se puder ter uma toquinha para ele, ótimo. O pote de água é essencial e o termohigrômetro para controlar a temperatura e a umidade, que não é super essencial, mas a gente considera essencial. E uma fonte de calor, né, que eu quase esqueci de falar. Que essa sim é essencial, porque as serpentes não regulam a temperatura automaticamente igual a gente faz. Então, quando tá um pouco mais frio, a temperatura média deles de 24 a 31 graus, se não está, por isso que é bom ter o termohigrômetro, a gente tem a placa aquecida aqui embaixo, e pode ser também a placa aquecida, ou pode ser uma pedra aquecida. Essa nossa que está aqui é uma pedra normal, que é uma pedra mesmo, super pesada, que a gente deixou aqui para, se ele quiser raspar para trocar de pele, né, alguma coisinha áspera para ele trocar de pele. E é basicamente isso. Mais alguma coisa de toca? Isso aí. Só um detalhezinho, a gente usa uma toquinha de barro, tá? A gente tem uma toca também de plástico, que é um potinho desses que você encontra em lojas de utilidade, R$1,99. Uma bacia, na verdade. De plástico, tá? Quando a gente trouxe o Donald para casa, a gente usou uma toquinha de fibra de coco nos primeiros dias. E nos informaram que existem relatos de que alguns donos de animais tiveram problema com seus animais por conta das fibras, dos pozinhos que soltam, e alguns animais tiveram pneumonia por causa disso. Então, a gente não recomenda. Não tivemos nenhum problema durante os dias que ele usou, mas não usamos mais. Tem muita gente que usa, nunca teve problema, tá? Mas nos indicaram que não seria o ideal, então a gente não usa mais, tá? Mas basicamente é isso. Desde que seja uma toca de um tamanho legal que cabe ali dentro, não muito grande, tá? Eles não gostam de muito grande. Inclusive, quando a gente coloca essa toquinha aqui, ó, que é menor, até mais baixinha, ele até prefere ficar aqui do que ficar na outra, tá? Então, não muito grande, mas que caiba ele dentro, ele enroladinho, porque é um refúgio e eles gostam, ficam o tempo todo.